Boa noite, sejam todos bem-vindos nessa casa. Aqueles que porventura vieram a primeira vez, que sejam bem-vindos e bem acolhidos. E aqueles que já costumam vir nesta casa, bem-vindos novamente, que possam estar aqui sempre. Antes da gente começar a reflexão, vou passar umas mensagens para vocês, repetindo as nossas atividades, que são as quartas e sextas-feiras. Segunda-feira a gente tem os estudos, mas a gente só vai abrir o espaço, vamos dizer, a vaga assim para o próximo ano. E nós temos de sábado atividade de evangelização infantil, tá? E essa atividade são para crianças e adolescentes até os 14 anos, mas também reforçando que quem não pode vir durante a semana no tratamento, pode vir aos sábados também, que existe o tratamento normalmente. Reflexão do Evangelho, passe. Não deixem de fazer o tratamento de maneira contínua. Tá? As várias literaturas espíritas mostram que não é fácil a gente estar aqui. Às vezes o pessoal do invisível tem muito trabalho para fazer a gente vir para cá. Então, não deixem, não quebrem o tratamento. É importante essa sintonia, ter esse contato. Não é para ver o Ronaldo, longe disso, tá? É pouco importante. É para ficar próximo de Jesus. E aproveitando, para a gente finalizar os recados, dia 11/10, sábado, às 10h30, nós vamos ter um show de mágica. Já há algum tempo, uma vez por ano, vem um mágico fazer atividade com as crianças. Então, independente da criança frequentar ou não a evangelização de sábado, tragam as crianças para assistir o show de mágica, ou se vocês mesmos quiserem ver também, estão todos convidados. Certo? Vamos então, nesse momento, deixar de lado as nossas preocupações, elevando o pensamento a Deus, a Jesus, buscando nos sintonizar com os nossos amigos da espiritualidade, abrindo a nossa mente, o nosso coração, para que possamos juntos refletir sobre o Evangelho de Cristo, para que possamos nesta casa sentir as energias positivas, estimular as nossas virtudes, sanar as nossas dúvidas, acalmar o nosso desespero, curar uma dor. Que possamos nesse momento, nesses poucos minutos que aqui estamos, nos dedicar a nós e olhar por nós, lembrando sempre do nosso Mestre Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E assim, agradecidos, juntamente com os nossos amigos espirituais aqui presentes conosco, pedimos licença para dar início ao Evangelho de hoje, com a prece que Jesus nos deixou, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia damos hoje, perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações da vida, e livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Tá ruim de ouvir aí no fundo? Ah, tá, percebi. Fala mais alto. Tá, falo. Estão todos me ouvindo? Tá ótimo. Vamos lá. Bom, hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o tema é bem polêmico. Faz tempo que eu não falo sobre isso. O tema é amar ao próximo como a si mesmo. E nós vamos refletir no item 8 desse tema, desse capítulo, que é a lei do amor
é uma instrução dos espíritos, é uma psicografia do espírito de Lázaro, realizada em Paris em 1862. Como eu acredito que a aprendizagem é por repetição, peço até desculpa para quem já ouviu, mas eu repito novamente. O Evangelho segundo o Espiritismo é dividido em 3 partes. A primeira é uma passagem do Cristo, a segunda é um comentário de Kardec, e a terceira é que nós chamamos de instrução dos espíritos, que foram várias psicografias que foram selecionadas por Kardec que tratam do tema que a gente vai discutir. E nós vamos falar de amor. Amar o próximo como a si mesmo. No item 1 desse capítulo, eu vou ler brevemente, que é bem curtinho. O item 1 se chama o maior mandamento. Eu vou ler para vocês. Os fariseus, ao ouvirem que Jesus havia feito os saduceus se calarem, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, perguntou-lhe para tentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todo o seu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. Repetir. A passagem de Mateus 22 a 34, Mateus 22, 34 a 40. Então vamos lá, Jesus já deixou muito claro, quando ele foi tentado aqui pelo fariseu, foi provocado, ele falou: olha, você quer saber mesmo? Então vamos lá. Qual que é o maior mandamento? É amar a Deus e ao próximo, como a si mesmo. E Lázaro, nessa instrução que nos traz aqui no Evangelho, nessa psicografia, ele vai falar sobre a lei do amor. Mas como é que eu vou entender o que é a lei do amor sem entender o que é amor? É difícil definir o que é amor. Eu costumo definir que o amor é uma coisa. Que coisa eu não sei. Tem um samba de um sambista que morreu recentemente, Arlindo Cruz, que tem uma música muito bonita, que ele questiona, né? Se alguém me perguntar o que é o amor, não sei responder, não sei explicar. E eu vivo na mesma condição dele. E como o amor é uma coisa muito difícil de você conceituar, tanto é que em algumas línguas não existe a palavra amor. A gente tenta classificá-lo de acordo, associando uma sensação, um sentimento, um instinto a um objeto ou a alguém. Então eu consigo entender o amor quando eu faço essa associação. Dá um exemplo: amor entre um homem e uma mulher, amor entre um pai e um filho, amor por uma profissão, amor por um objeto, amor por um animal. Então o amor só começa a fazer sentido para mim, já que ele é algo abstrato, a partir do momento que eu crio uma simbologia e faço uma associação. Aí faz sentido, fica mais fácil. Entre aspas. Por que eu falo entre aspas? Porque nem sempre o que a gente acha que é amor é amor. Às vezes é apego, às vezes é controle. Entende como é que é difícil? Tem um filósofo que diz que a linha entre o amor e a loucura é uma coisa muito tênue. É muito difícil a gente entender o que é amor. Mas o que nós vamos fazer? A gente vai buscar entender amor da forma que Jesus nos traz. Que Jesus deixa muito claro: amar a Deus e amar ao próximo. E quando nós falamos em amor no Espiritismo, a gente vai entender o amor dentro dessa premissa cristã. Ou seja, a definição de amor por meio de uma lei, de um mandamento. Nós vamos associar o amor
por meio de uma lei, de um mandamento divino. A gente pode entender o amor na questão espírita como algo divino, como uma expansão da consciência divina, porque como nos traz na Bíblia, Deus é amor. E como nós entendemos Deus? Como inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Ou seja, o amor existe em tudo aquilo que Deus criou. Por isso que Deus é amor. E aí nós vamos ter os espíritos que vão trazer para nós várias reflexões sobre a questão do amor. No livro Caminho da Luz, no capítulo 15, Emmanuel diz que o amor é a sagrada finalidade da vida. Olha que interessante. O amor é o sagrado, é a sagrada finalidade da vida. Ou seja, a vida só tem finalidade se amarmos, ou se buscarmos na condição que estamos, aprender a amar. Por isso que nós espíritas entendemos o amor como uma lei divina. E que Jesus, de uma maneira didática, sábia, abrangente, não só conceitualizou o amor como uma lei que resume todas as leis e os profetas, bem como ele praticou essa lei. Não há um ato na passagem de Jesus que ele não tenha praticado o amor. Ele não só conceitualizou o amor, como ele colocou em prática. Ele exemplificou que devemos amar a Deus da mesma forma que amamos a nós, ao próximo como a nós mesmos. Há uma passagem em João na Bíblia que diz o seguinte: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Entendendo isso, nós podemos chegar à conclusão de que quanto mais nós evoluímos como espíritos, mais nós vamos colocar a prática do amor nas nossas ações. Porque só há evolução espiritual na maneira que nós aprendemos a amar a Deus e ao próximo. Amar a Deus cumprindo a lei divina e amando o próximo fazendo o bem. É importante isso. Por que Jesus nos recomenda amar a Deus sobre todas as coisas? Ele humaniza Deus? Ele coloca Deus como um ser superior? Não, nós entendemos Deus como uma inteligência. Ele pede, ame a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu coração, e ao próximo, que é filho de Deus e é criatura de Deus como nós. Ou seja, siga as leis divinas, pratique essas leis divinas com o seu próximo, que automaticamente você vai estar praticando para si mesmo. Você vai estar evoluindo. Porque nós não evoluímos sem a prática do bem. Conosco e com o próximo. Ou vou inverter a lógica. Com o próximo e conosco. Então é importante ressaltar que, independente de religião, o que conta é o nosso cumprimento com a lei divina. Amar a Deus é próximo. Ela resume todas as leis e todos os profetas. E eu vou ser abusado. E resume todas as religiões. Porque todas as religiões, dentro da sua linguagem, da sua compreensão, as religiões que forem religiões, elas vão chegar à conclusão que nós devemos o quê? Amar. Então, quando a gente começa essa busca, que busca tentar olhar as coisas com esse prisma do amor, a gente passa
a entender a nós mesmos e a sentir os benefícios que essa lei do amor traz nos nossos corações. Porque se Deus é amor, nós somos fruto desse amor, porque nós somos frutos do Criador. Então, logicamente, nós temos o amor dentro de nós. Nós temos essa centelha divina do amor dentro de nós. Jesus, numa outra passagem, diz: vós sois deuses. Se nós somos deuses, nós temos essa centelha divina do amor. Só cabe a nós o quê? Fazermos com que essa centelha divina germine, desenvolva e dê frutos. Essa é a função da nossa passagem na Terra, como nos disse Emmanuel na passagem anterior. A vida só faz sentido se você vir aqui para aprender a amar. Porque no final das contas, independente de cada história, o final é o quê? Você cumpre as leis divinas e aprende a amar. Quando a gente conseguir isso, quando a gente começar a aprender a germinar essa semente, essa centelha, automaticamente nós vamos ser mais felizes dentro da nossa condição. Porque nada não será um problema. Porque nós aprendemos a amar. E como conseguir isso? Agora pergunta. Como eu faço germinar essa semente divina dentro de nós? Bom, eu acho que o primeiro passo, estou colocando aqui para a gente refletir, é a gente identificar o amor na sua essência. Eu amo mesmo? Eu amo meus pais? Eu amo mesmo o trabalho que eu tenho? Qual que é a fronteira entre o amor e o interesse? Será que esse amor que eu tenho é apego? É conversar mesmo. Amo é conveniência. Como eu digo, a gente tem o hábito de confundir o amor com outros sentimentos. E a gente só entende amor na nossa condição quando a gente qualifica. E muitas vezes o que a gente acha que é amor apenas é uma sensação. E essa sensação está muito distante daquilo que é o amor dentro do significado divino. Será que é amor? Ou será que é só paixão, como diz no outro samba? O amor é algo muito mais sublime do que nós achamos e sentimos. Porque o amor verdadeiro, ele não vai virar ódio se não acontecer do jeito que você quer. Ele não vai virar raiva. Ele não vai virar desprezo. Vou contar uma historinha breve. Eu não me lembro o livro, tá? Está vindo agora na minha cabeça. Que a mulher era casada, ela desencarna, deixa marido e 2 filhos. E passa um tempo, o marido sem saber o que fazer, os filhos totalmente perdidos, entrando nas mais diversas crises. E a comadre dela começa a se aproximar do marido. Casa-se com o marido. E aí, óbvio, a espiritualidade. Como assim a minha melhor amiga? Eu não acredito. Será que ela sempre pensou nisso? E ela entra naquela confusão. E o espírito está do lado dela, começa a ter um diálogo. Eu não estou com um livro aqui, infelizmente, eu nem lembro que livro foi, mas a história foi essa. Mas espera aí. Veja o lado bom. Ela está cuidando do seu marido. Você não estava tão preocupada com ele? Olha os seus filhos. Olha a sua filha. Como é que estava depressiva sem a presença da mãe. Olha como é que ela está ficando feliz porque ela está tendo uma referência feminina, materna. Olha como ela cuida do seu filho. Como ela leva ele para a escola.
faz exatamente o que você fazia. Por que você está com raiva dela? E aí eu vou lançar uma reflexão. O marido era dela? Alguém é de alguém? Hoje eu estou marido. Hoje eu estou filho. Hoje eu estou pai. E amanhã? E na espiritualidade? Quando eu desencarnar? Eu vou encontrar qual esposa? Ou qual marido? Eu não sei se eu fui mulher em outra vida. Quantas vidas eu tive? Quantas vezes eu casei? Quantos filhos eu tive? Já pensamos nesse sentido? Então o amor é uma coisa muito grande. Então a gente acha que às vezes a gente ama, e muitas vezes a gente não ama, a gente tem posse. A gente tem algo que é ilusório, porque no final o amor divino, ele não é de apego, ele é de desprendimento. É o contrário. Às vezes o que a gente acha que é amor, nada mais é do que instinto. Uma mãe quando tem um filho, aquele grude, né? Apego. É amor ou é instinto materno? Bom, eu não sou mulher, tá? Eu não fui mãe, pelo menos nessa vida. Então, como os Espíritos nos trazem, nas mais diversas obras, como esse Espírito também, Lázaro, nos diz nesse texto, quando a gente começa a romper com os nossos instintos, a gente começa a aprender a amar. Porque tudo aquilo que é ligado ao instinto não traz amor, só traz sensações. E sensações é diferente de amor. Quando os nossos instintos passam a se tornarem menos, como é que eu posso dizer, apegados, a gente sai do estado instintivo, vamos dizer assim, vamos dizer que a gente vive um instinto mais intelectualizado, mais purificado, e aí essa ideia de apego passa a se transformar em ideia de sentimento. E a ideia de sentimento é justamente você sentir sem querer dominar. Amor é livre. Mas entendo essa palavra livre. O amor é livre no sentido do quê? Você não domina algo em nome do amor. Você não manipula ninguém em nome do amor. Você não decide para outra pessoa o que é amor. Você respeita o seu irmão, o seu próximo, como ele é. Então, quando a gente transformar os nossos instintos em sentimentos, a gente destrói o nosso individualismo e a gente vai abrindo espaço para as coisas mais sublimes da vida. A gente destrói o nosso egoísmo, ou seja, a gente rompe com a ideia de criar relações com pessoas e coisas para atender o nosso ego ou para satisfazer os nossos prazeres. E com isso, a gente passa a ter a sensação de felicidade, de paz interior, de alegrias, porque a gente compreende o outro, a gente passa a desenvolver a nossa centelha divina do amor. E quem ama, não julga, não cobra. E mais que isso, não se cobra de maneira agressiva e punitiva. Teve um palestrante que veio aqui um tempo atrás e ele falou uma coisa muito interessante. Eu fiquei com isso na cabeça e eu acho que é fato. A gente aprende a criar virtudes dentro de nós de maneira repetitiva. Amar é o mesmo processo. Desenvolver o amor é o mesmo processo. Romper com o nosso lado instintivo é o mesmo processo. Ele dá um exemplo, o palestrante deu um exemplo tão legal, eu não me lembro do palestrante também. Hoje é um problema de memória, está complicado. Mas ele dá o exemplo do carro. Quem dirige sabe. No começo aquela ansiedade, né? Trocar marcha, ficar olhando, você não consegue olhar os espelhos ao mesmo tempo. Depois vai ficando tão automático que você nem percebe que você está fazendo.
Com as virtudes é a mesma coisa. A gente vai praticando. Quando a gente cria o hábito, vai repetindo esse hábito, vai ter uma hora que vira uma virtude. Dirigir é a mesma coisa. Você aprende a criar o hábito e o conjunto de hábitos vira uma virtude. Ou seja, você já dirige sem ninguém ficar lá mais ou menos. Né? Eu praticava o roubo de carro quando eu era mais novo. Meu pai guardava o carro lá na garagem e eu roubava para aprender a dirigir. Essa foi a minha autoescola. Eu tinha uns 14 anos. E eu lembro que era aquela ansiedade, né, da adolescência, e eu ficava lá com primeira, segunda, terceira. Eu não faço mais isso para dirigir. Na verdade, hoje eu não gosto de dirigir. Entende? Mas é a mesma coisa com as nossas virtudes. A gente só vai fazer com a prática. E quando a gente aprender a buscar o amor, a gente vai ver que esse hábito de buscar o amor, por que eu falo buscar? Porque nós não temos o amor. Nós ainda não aprendemos a amar. O máximo que a gente consegue, talvez, é não odiar. Mas amar é bem difícil. Então, quando a gente começa a criar essa prática, a gente vai perceber que essa prática contagia. Você pode perceber que todas as pessoas que buscam o amor, ou que amam realmente algo, ou seja, tem esse desprendimento, seguem o caminho do bem, elas contagiam. Não é bonito quando a gente vê uma pessoa e fala, putz, essa pessoa é maravilhosa. Pode ser na família, no trabalho. Na família é difícil, tá? Ironia. Mas no trabalho, a gente percebe e fala, nossa, que doce de pessoa. Você não vê maldade na pessoa, ela pode ser maldosa, mas você vê que ela está buscando, né? Quando é verdadeiro, tá? Porque é muito fácil fingir amar. A palavra amor, inclusive, é muito pasteurizada hoje, para não dizer vulgar. Né? Hoje é meu amor para tudo, eu amo tudo. Então, buscar a prática do amor vai trazendo essas sensações de bem-estar, de paz, de tranquilidade. E o inverso vai trazer o contrário. Da mesma forma que o amor contagia, a maldade vai trazer o quê? Incompreensão, punição, ódio, raiva, pressão alta, dor de cabeça. E só vai atrair o quê? Coisa ruim. Só vai atrair a dor. E nós podemos ser pessoas bondosas e amáveis, desde que nós busquemos amar a Deus, ou seja, seguir as suas leis divinas, e amar o próximo como a nós mesmos, ou seja, fazer para o outro aquilo que gostaríamos que fizesse para nós. E o amor é importante nesse sentido, porque amar a nós mesmos também é importante. Porque quando a gente aprende a nos amar, nós mudamos os nossos hábitos, as nossas práticas, e fica igual carro, depois automático. E mais que isso, nós não tornamos refém nem do outro que tenta nos manipular e nem de nós mesmos com o nosso ego. Quando a gente passa a nos amar, a gente começa a colocar algo que eu chamo de limites. E aí eu saio do falso amor. Eu não vou fazer aquilo para agradar o outro. Eu não vou ser servo de ninguém. Não vou fazer isso porque a sociedade pede para eu ser assim. Ah, mas você precisa amar a natureza e os animais. E se eu não quiser? Ah, você... Nossa, credo, você vai maltratar os animais, você... Como é que as pessoas costumam dizer? Nossa, como você é ruim. Não, eu não sou ruim. Eu só não estou querendo ser bom do jeito que você quer. Não, você não ama a natureza dos animais. Eu amo sim, do meu jeito. Por que eu estou falando isso? Eu vou só fazer uma fofoquinha, vai? Tem nada a ver com amor, inclusive. Fazer fofoca não tem nada a ver com amor. Mas é didático. Esses dias eu estava numa reunião, não vou falar muito em detalhes, porque posso ser que estejam assistindo. E na reunião estava uma discussão assim, olha, nós precisamos fazer reciclagem, porque eu sou uma...
vou usar as palavras que eu escutei, tá? Eu sou uma pessoa que ama a natureza e o meio ambiente. Então nós precisamos investir em reciclagem. E detalhe, já existe a reciclagem no espaço que eu estava lá dessa reunião. E a minha vontade sarcástica foi dizer assim: poxa, você ama a natureza e o meio ambiente, por que você não pega as coisas, recicla e leva lá no ecoponto? Ou você faz lá todo o processo burocrático para as empresas de reciclagem virem fazer curso de NR18, ter capacitação, porque as empresas só buscam lixo reciclado se eles estiverem totalmente reciclados. E a quantidade que a gente produz aqui, será que vale a pena? Eu chego à conclusão seguinte: quem ama a natureza e o meio ambiente é aquele catador, que provavelmente essa pessoa deve subir o vidro quando vê na rua, que pega e carrega nas costas para o sustento dele. Entende? O que é amor? Quem faz o amor? Quem faz isso com amor? A pessoa que ama a natureza, que não faz nada? Ou o catador? Talvez ele nem ame aquilo, faça por necessidade. Mas quem está protegendo a natureza no fim das contas? Então é importante a gente ter esse autoconhecimento, porque senão a gente vive tudo na base da ficção. Tudo vira sensação, tudo vira instinto, tudo vira palavra-chavão. E aí a gente rompe com o sentir. Instinto é uma coisa, sentimento é outra. O instinto é irracional, o sentimento é razão. É pensado, existe uma razão de ser. Razão é referente a algo. Entende? Não fica uma coisa vazia, superficial. Toda sensação é ilusória. E a ilusão traz o quê? Desilusões. Porque quando vem a verdade, eu costumo dizer, uma reflexão do Nelson Rodrigues: a vida não mente e não respeita o sentimento de ninguém. A vida não mente e não respeita o sentimento de ninguém. Quando vem a verdade, a gente vive no instinto, na sensação ilusória, vem o quê? Vem as desilusões. E o que vem junto com o pacote das desilusões? Principalmente quando você não ama a si mesmo. Carência afetiva, né? Carência afetiva, emocional, solidão, perda de fé, desânimo, raiva, ódio, ou seja, só coisa ruim. Entende a importância? E quanto mais nós vivermos dos instintos, mais a gente vai criar o quê? Necessidades para suprir os nossos instintos. E essas necessidades são ilusórias, porque ela nunca vai suprir o que o amor pode trazer de benefício para nós. Porque é só o amor que atrai amor. Sentimento atrai sentimento. Instinto atrai instinto. E é só a prática do amor que modifica e nos modifica. E qual é o nome da prática do amor? Caridade. Ser bom com os outros, indulgente com os efeitos alheios, né? Vocês viram que eu não fui nem um pouco agora quando eu falei da situação, mas temos que ser, aprender a ser, e perdoar. Ser bom, estamos praticando a lei divina. Indulgente, né? Ó, ser bom, amar a Deus, praticar as leis divinas. Ser indulgente, amar o nosso próximo, respeitá-lo do jeito que ele é. Olha o que Jesus falou e olha a definição de caridade. E perdão das ofensas, ou seja, não carregar o ódio, o mal, para você. Entende? E aí a gente aprende de verdade a conviver com o diferente, com o diverso, respeitando cada um do jeito que é, mas não necessariamente aceitando que o outro impõe aquilo que você é.
Entende? Por isso, praticarmos a caridade é importante com o próximo e também com nós mesmos, para despertar o amor que está dentro de nós. É importante a gente fazer essa reflexão, esse exercício, porque vocês podem perceber que o mínimo que a gente começa de colocar isso em prática vai mudando todas as nossas relações. Já teve aquela fase da vida? Bom, sempre tem, mas assim, sempre os momentos são mais fortes. Você fala, nossa, como eu mudei, hein? Olha que interessante. Geralmente quando acontece uma tragédia, que aí a gente vê quem é verdadeiro e falso, como a gente muda a nossa postura, a gente vê que aquilo não era amor, a gente vê que aquilo não era amizade, e que na verdade era tudo extinto, era tudo momentâneo, né? E de repente foi-se tudo embora. Então, quando a lei do amor estiver acima das outras leis, um monte de coisa não vai acontecer. Não vai ter injustiça social, não vai ter preconceitos, não vai ter violência. Porque no final das contas, toda a maldade que existe é justamente pela nossa falta de amor com o próximo, com nós mesmos, porque nós não cumprimos as leis divinas. Ou como nos disse Emmanuel na passagem no início, quando a gente agir com amor, a gente vai estar cumprindo com a verdadeira finalidade da vida. Por isso que no livro dos Espíritos, eu não me lembro o número, mas existe a lei do amor, da justiça e da caridade. Por quê? Porque os três não existem um sem o outro. Se não há amor, não há verdadeira justiça. Se não há caridade, não há amor também nem justiça. Por isso que é uma lei. Por que que é lei? Porque a lei, ela organiza. A lei, ela impõe com que as coisas funcionem dentro de um certo limite de respeito mútuo. Imagina se não tivessem leis. Imagina se não existissem faróis com a lei do verde, amarelo e vermelho. Os carros iam toda hora se bater. Então a lei, ela disciplina, ela regra. Então, praticar o amor é ter justiça e ter caridade. E nós reencarnamos basicamente para isso, para aprender a amar. Nossa verdadeira missão na Terra, antes de tudo, é aprender a amar. Ah, mas por que eu nasci nesse... Tem porquê. Mas independente de tudo, quando você busca aprender a amar e seguir as leis divinas, você está realizando, né, nós estamos realizando o verdadeiro progresso espiritual. E quando a gente aprende isso, nosso grau de sofrimento, de decepção, de angústia, vai ser menor. E mesmo que ele exista, ele não se torna tão importante, porque a gente aprendeu a amar. Então aquilo não atinge mais. É igual Jesus na cruz, né? Sendo lá açoitado, ele perdoa, Pai. Eles não sabem o que fazem. Olha que prova de amor. E como nos diz Pedro, uma passagem diz o seguinte: acima de tudo, tendes o amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Ou seja, o amor, ele limpa a psicosfera, vamos dizer assim, da maldade. Ele alivia o nosso espírito. Ele nos conforta nos momentos difíceis. Ele nos dá luz para raciocinarmos nos momentos de dúvidas. E é só o amor de Deus e seguindo as premissas do Cristo que a gente vai aprender a amar e evoluir. E para terminar, coincidentemente, o tempo está acabando, já não estão me olhando com muito amor. Olha que coincidência, né? Cadê? Estou mexendo no celular, sim.
é porque hoje eu vim falar de amor. Fazia muito tempo que eu não falava por aqui, não refletia sobre isso. E eu sou inscrito num grupo espírita. Cadê? Eu só preciso achar. Calma que eu vou achar. Acho que está aqui. Eu sou inscrito num grupo espírita. E hoje, um pouco antes de vir para cá, eu recebi uma mensagem nesse grupo. Esses grupos de WhatsApp, sabe? E olha que interessante, coincidência, né? Ou não. O amor não prende, liberta. Ame porque isso faz bem a você, não por esperar algo em troca. Criar expectativas demais pode gerar decepções. Quem ama de verdade, sem apego, sem cobranças, conquista o carinho verdadeiro das pessoas. Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro. E aí, fiquemos com essa reflexão do Chico sobre o amor. Boa noite a todos. Vamos então agradecer a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, pela oportunidade de estarmos nesta casa, por mais uma vez refletirmos sobre o Evangelho do Cristo, a mensagem do nosso amigo Lázaro, que essas palavras, essas reflexões sejam de cada um de nós, que possam nos trazer caminhos, possam nos suprir dúvidas, possam nos gerar questionamentos, possam nos ser úteis nas situações da nossa vida. E assim agradecidos por mais esses momentos, refletindo a palavra de Lázaro, do nosso Mestre Jesus, unindo-nos com os nossos amigos espirituais que estão aqui conosco, os trabalhadores desta casa, talvez os nossos mentores, e por que não, alguns dos nossos familiares, enfim, todos nós que estamos aqui nesse salão nesse momento, encarnados e desencarnados, que possamos juntos rogar ao nosso Pai Maior, que nos traga por meio dos Espíritos amigos energias de paz, de saúde, e que essas energias possam atingir o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, possa acalmar as nossas angústias, serenar os nossos pensamentos confusos, possa perpassar por cada célula do nosso corpo, que essa luz, essas energias também nos transformem em luz. E essa luz que atinge o nosso corpo, que não é nossa, mas que está com nós, possa ser partilhada nos nossos lares, que possa atingir os nossos irmãos que lá estão, perpassando por cada cômodo dos nossos lares, iluminando, fazendo uma limpeza em nossos lares. E se porventura tiver algum irmão desencarnado, que esteja perdido, ou que não tenha propósito do bem, que ele possa ser acolhido pela equipe espiritual que está lá nesse momento, de acordo com a sua necessidade e com o seu merecimento. Que essa luz se expanda e possa atingir também os lares dos nossos familiares, principalmente aqueles que sabemos que têm mais necessidade. Que possa também atingir os nossos locais de trabalho, limpando a psicosfera do lugar onde ganhamos o pão de cada dia. Que também possa atingir os nossos amigos que lá partilham das nossas experiências, compartilham conosco as suas atividades, as suas angústias. Que possam atingir a eles, mesmo aqueles que nós não aprendemos a compreender. Que essa luz se expanda nos hospitais, auxiliando os doentes, aos necessitados que estão nas ruas, que estão nos sanatórios.
que estão em casas de abrigo. Que os irmãos da espiritualidade possam encaminhar os nossos pensamentos, a nossa energia a todos aqueles que necessitam, encarnados e desencarnados. E nesse momento, voltamos o pensamento a esta casa, respiramos fundo, sentimos a psicosfera desse salão, sentimos o nosso corpo leve, agradecidos aos irmãos da espiritualidade, ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Pai Maior, pela oportunidade de estarmos aqui, pedindo para que possamos estar aqui na semana seguinte, fazendo novas reflexões, sendo beneficiado pelos passes magnéticos que nos trazem equilíbrio físico e equilíbrio espiritual. E assim, agradecidos, em um único pensamento, elevamos nossos pensamentos ao Mestre Jesus e dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o nosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus.